Ora, sejam muito bem-vindos. A protagonista deste episódio dispensa grandes apresentações. É a Apple, uma das empresas maiores do mundo, certamente também das mais conhecidas e mais reconhecidas em todo o mundo. O Igor Vieira e o Tiago Barros trazem-nos a história da empresa, que já teve várias vidas, e fazem também aquilo que é o retrato do que é hoje o negócio da Apple, criado por Steve Jobs na década de 70. Eu sou o Paulo Ferreira e este é o Investidor Inteligente, o podcast da Casa de Investimentos. Este podcast tem um propósito informativo e didático e não representa qualquer oferta ou conselho de investimento. A Casa de Investimentos pode ter ou vir a ter posições nos títulos que são referidos. Igor, Tiago, cá estamos mais uma vez. Vamos então olhar aqui para a história da Apple. Tiago, começamos então por ir aos primórdios, não é? Deste negócio. A história da Apple começa em 1976, numa garagem na Califórnia. 3 jovens visionários, Steve Jobs, Steve Wozniak, Ronald Wayne, unem as forças com um objetivo ambicioso: tornar os computadores acessíveis a todos. Naquela altura, os computadores eram máquinas enormes e muito caras e só estavam acessíveis apenas a grandes empresas e a centros de investigação e desenvolvimento. Ocupavam salas inteiras, não é? Exato. Claro. Ronald Wayne é provavelmente o menos conhecido dos 3, mas era um engenheiro experiente, mais velho do que Jobs e Wozniak, e foi convidado a ajudar a estruturar a nova empresa, a Apple Computer Company. No momento da fundação, Wayne ficou responsável por escrever o primeiro contrato de parceria e até desenhou o primeiro logo da Apple, que foi depois posteriormente substituído pelo icónico logo da maçã mordida. O Ronald Wayne tinha 10% das ações da Apple, enquanto que Jobs e Wozniak dividiam os outros 90%. No entanto, Wayne não tinha o mesmo espírito de risco de Jobs e Wozniak. Ele tinha medo que, se a Apple falisse, ele seria financeiramente responsabilizado, porque, ao contrário dos outros dois, ele já tinha bens pessoais, como uma casa. E então, apenas 12 dias depois da fundação da empresa, Wayne vende a sua participação de 10% por apenas $800. Escusado será de dizer que, se ele tivesse mantido esta posição até hoje, ele estaria certamente na lista dos mais ricos do mundo. É daquelas decisões que as pessoas se arrependem depois de toda a vida, mas pronto. Sim. Focando então agora nos 2 elementos-chave da história da Apple, Steve Jobs e Steve Wozniak, eles eram amigos de longa data e compartilhavam uma paixão por eletrónica. Wozniak tinha um conhecimento técnico ainda superior ao de Jobs, e isto é admitido pelo próprio numa entrevista em 95, e isto despertou a sua admiração pela eletrónica e iniciaram aqui uma parceria que viria a ser muito lucrativa. Ainda antes da criação da Apple, ambos trabalharam num projeto chamado Blue Boxes, caixas azuis, e que na prática era um dispositivo ilegal que emitia um som numa determinada frequência e permitia fazer chamadas telefónicas gratuitas para o mundo todo. Portanto, aqui o Wozniak construiu o sistema e Jobs viu uma oportunidade de vender o produto a estudantes e a pessoas interessadas em pregar partidas por telefone. E esta experiência é fundamental para a criação da Apple, porque primeiro provou que eles eram capazes de criar e vender tecnologia. Em segundo, havia mercado para gadgets inovadores. E terceiro, deu-lhes a confiança para começarem uma empresa. Claro, no fundo desenvolveram ali qualquer coisa e puseram no mercado. Igor, depois há um primeiro produto que é lançado logo a seguir. Exatamente, o primeiro produto é lançado em 1976, o Apple I, que era pouco mais que um kit para entusiastas de eletrónica. Basicamente era um circuito integrado que não inclua teclado, monitor ou fonte de alimentação. Estima-se que eles tenham produzido cerca de 200 unidades deste computador e apesar de terem vendido poucas unidades, conseguiram provar e testar que de facto havia procura para este tipo de produto. Em 76 a Apple continuava a ser um projeto como muitos outros, não é? De dois, neste caso 2 jovens e uma garagem, e a verdade é que o Jobs e o Wozniak, apesar de conseguirem um pequeno sucesso com o Apple I, não tinham dinheiro para fabricar um novo computador em grande escala, e por isso entra nesta fase o Mike Markkula,
que já era uma pessoa mais velha, com experiência no setor tecnológico, que teve muitos anos na Intel, investe $250 mil e fica com cerca de 33% da Apple na altura. Na prática, ele foi fundamental para dar o salto da tal empresa de garagem para uma empresa mais profissionalizada. Com esta injeção de conhecimento e capital, a Apple lança em 1977 o Apple II, que é o produto que realmente coloca a Apple no mapa, e o Apple II é o primeiro computador pessoal a ser vendido já montado e pronto a ser utilizado. O Apple II acaba por ser um enorme sucesso e dá início então à revolução do computador pessoal, e uma das grandes inovações foi a criação do VisiCalc em 1979, que acaba por ser a primeira versão de uma folha de cálculo para um computador. Claro. Em dezembro de 1980 a Apple faz o IPO e angariou cerca de $100 milhões, um valor muito significativo para a altura, e em 80 lançam o Apple III, que tinha como objetivo ser então um computador pessoal focado no mundo empresarial. Na prática era um sucessor do Apple II, mas este produto veio com graves falhas de design. Um dos grandes problemas era o sobreaquecimento, ele queimava as disquetes e acabou por ser um falhanço comercial e afetar naturalmente a reputação da Apple, que apesar de tudo ainda era uma empresa relativamente recente. O Steve Wozniak na altura justificou estes problemas com o facto do produto ter sido, do desenvolvimento do produto ter sido mais efetuado pela equipa de marketing do que pelas equipas de engenharia e enfim, eventualmente uma desculpa, mas acaba por ser um problema para a Apple logo numa fase inicial. Um design comercial. Sim, e em 79 Jobs é convidado a ir aos laboratórios da Xerox, onde lhe foram mostrados os desenvolvimentos tecnológicos que eles estavam a trabalhar, numa reunião bastante secreta. E entre eles estava um protótipo de um computador que tinha uma interface gráfica, onde a interação com o computador era feita através de janelas e ícones, em vez da introdução das linhas de código, não é? De comandos de texto. E além disso, vinha com um dispositivo inovador que permitia a interação com as janelas, que era o rato. E então Steve Jobs percebe que este era o futuro dos computadores pessoais e decide avançar com o projeto Lisa. Este projeto foi desenvolvido por mais de 90 engenheiros e custou mais de $50 milhões e foi lançado ao público em 1983. E este seria o primeiro computador destinado ao mercado de consumo com uma interface gráfica, mas tinha um sério problema. Ele foi colocado à venda por $10 mil, que seria equivalente a $30 mil atualmente. Ou seja, absolutamente proibitivo para 99% Exatamente. das pessoas. Ou seja, o preço elevado fez com que este produto se tornasse mais um fracasso comercial e Jobs acabou por ser afastado do projeto pelo Conselho de Administração da Apple. Em paralelo, a Apple estava a trabalhar num projeto chamado Macintosh, que se focava em produzir um computador acessível a todos, mas ainda estava a ser desenhado para incluir as linhas de comando, ou seja, sem a interface gráfica. E na sequência de um acidente de aviação de Wozniak, Steve Jobs apoderou-se deste projeto e mudou radicalmente o seu curso. E em 1984 lançaram o Macintosh, que incluía as inovações do projeto Lisa, mas a um preço mais acessível. O Macintosh foi apresentado no intervalo do Super Bowl com o famoso anúncio 1984, que custou $1.5 milhões e foi dirigido pelo Ridley Scott. A reação ao Macintosh foi boa inicialmente, mas rapidamente começaram a aparecer críticas de mau desempenho, porque era demasiado lento e tinha muito pouco software disponível. E na altura até se dizia que o anúncio foi mais bem sucedido do que o próprio produto. Que é uma vitória de pirro, não é? É curto, não é, Igor? Sim, sem dúvida. Nesta fase começam então a surgir os primeiros desafios internos para a Apple e em 1985, após uma luta pelo poder com o CEO John Sculley, que curiosamente o próprio Steve Jobs tinha ido contratar à Pepsi, Jobs acaba por ser destituído de muitas das suas funções e ele na altura toma a decisão de se demitir e vendeu todas as ações da Apple com exceção de uma. Em 1985, no mesmo ano, ele cria a Next e leva consigo vários engenheiros da Apple. Em 86 compra a divisão de gráficos da Lucasfilms e altera o nome para um nome também muito conhecido, Pixar.
e acaba por ficar com cerca de 50,1% da empresa até depois à venda à Walt Disney. Nessa mesma altura, o Steve Wozniak também se afasta da Apple, frustrado com a direção que a empresa estava a levar nos últimos 5 anos. E sem Jobs e Wozniak, a Apple de facto entra num período de declínio durante a década de 90. A empresa lançou uma série de produtos com pouca qualidade, perdeu terreno para os computadores IBM com o sistema operativo Windows, que acabaram por se tornar o padrão da indústria. A cota de mercado da Apple foi caindo ao longo do tempo e acabou por resultar no afastamento do CEO, John Sculley, em 1993. Na altura, Michael Spindler assumiu o cargo de CEO, e uma das primeiras medidas dele foi formar uma aliança com a IBM e a Motorola em 94 para formarem uma plataforma de computação, e na prática a IBM e a Motorola forneciam o hardware e a Apple fornecia o software. Esta aliança permitiu a outras empresas clonarem o Macintosh, e 2 anos depois do início desta aliança existiam cerca de 75 clones no mercado. Impressionante. Obviamente estes computadores canibalizaram a venda dos computadores Claro. Apple, porque os computadores Apple eram mais caros, tinham margens mais elevadas e por isso, obviamente, mais concorrência, menos vendas para a Apple. Em 96, Spindler é substituído por Gil Amelio, que era membro da comissão executiva da Apple, mas Amelio era visto como um académico que não tinha capacidades de liderança para dar a volta ao período extremamente difícil que a empresa se encontrava, já que há vários anos, e na verdade Amelio acabou por se focar mais numa estratégia de corte de custos, em vez de se focar numa estratégia de criação e desenvolvimento de produtos inovadores, que era o que a Apple precisava naquela altura. Mas acaba por tomar uma decisão muito importante para o futuro da Apple. E numa reviravolta surpreendente, a Apple adquiriu a Next em 1997. A Next era a empresa que Steve Jobs tinha fundado. Tinha criado quando saiu da Exatamente. E adquiriu-a por 430 milhões de dólares e 1,5 milhões de ações da Apple atribuídas a Steve Jobs. Portanto, esta aquisição acaba por marcar o regresso de Steve Jobs à Apple. Inicialmente, Portanto, ele vai com a empresa, não é? Exatamente. É comprada, claro. Inicialmente ele vai como consultor e, passado muito pouco tempo, assume a posição de CEO. Uhum. E ele... Só um parênteses aqui, que de facto isto é muito americano e é quase impossível acontecer noutro mercado, que é o próprio fundador da empresa, Steve Jobs, é demitido da sua empresa. É de facto de um foco nos resultados e na estratégia muito grande, não é? Sem dúvida. Mas desculpa o parênteses. Mas ele rapidamente tomou medidas drásticas para salvar a empresa. Ele eliminou as linhas de produto que considerava desnecessárias. Na altura a Apple estava a produzir impressoras e PDAs e focou-se naqueles produtos que ele considerava fundamentais para a Apple, como os computadores, o Mac, o laptop, tanto para o mercado de consumo dos consumidores e para o mercado profissional. Implementou um programa de corte de custos e despedimento para melhorar a situação financeira da empresa. Garantiu um investimento de 150 milhões de dólares da Microsoft, que assegurou que a Microsoft desenvolvia o Office para o Mac e o Internet Explorer passava a ser o browser por default. Em troca, a Apple deixou cair os processos judiciais que tinha contra a Microsoft por cópia da interface gráfica do Windows. Este acordo foi muito demonstrativo da situação frágil em que se encontrava a Apple, porque havia uma forte rivalidade entre a Microsoft e a Apple, e Steve Jobs nunca aceitaria este acordo se não fosse uma solução de último recurso para garantir a sustentabilidade da Apple. E por último, cancelou a aliança feita pela gestão anterior e recuperou o controle do sistema operativo. Ou seja, terminou com os clones. A partir deste momento, só o hardware da Apple é que corria o seu sistema operativo. Naturalmente, esta foi possivelmente a decisão mais polémica, uma vez que a Apple tinha 10% de cota de mercado nos sistemas operativos e após esta medida a cota caiu para 3%. No entanto, com base no conhecimento adquirido com a compra da Next, a Apple estava prestes a revolucionar o seu sistema operativo. E aí entramos então numa nova era, não é? Exatamente. O primeiro grande sucesso da Apple sob o comando de Jobs, após o regresso, é então o lançamento do iMac, que é lançado em 1998, com o seu design colorido e translúcido e a configuração tudo em um. O iMac foi um sucesso instantâneo e foi fundamental para revitalizar a marca Apple. Em 2001, a Apple revoluciona então a indústria da música com o lançamento do iPod, um reprodutor de música digital portátil que permitia armazenar milhares de músicas, ou seja, já existiam dispositivos para ouvir música, mas de facto este era
foi uma transformação muito significativa. Foi o primeiro digital, de alguma maneira. Exatamente. Claro. Ou seja, 2 anos depois a Apple lança a iTunes Store, uma loja online que permitia aos utilizadores comprar e descarregar músicas digitais de forma legal e fácil, tudo muito, muito intuitivo. O iPod e a iTunes Store acabam por dominar o mercado da música digital e transformar claramente a Apple num dos principais players da indústria de entretenimento. Em 2007 aparece o dispositivo que muda tudo, não é? Que é o iPhone. Ou seja, o iPhone acabava por combinar um telemóvel, um reprodutor de música, um dispositivo de internet num único aparelho, com uma interface touchscreen muito intuitiva, e foi obviamente um sucesso estrondoso que redefiniu o conceito de smartphone e catapultou a Apple para a liderança do mercado de dispositivos móveis a nível global. Assim, um pouco antes do iPhone e depois do iPhone. Exatamente, sem essas dúvida. questões. Sim, e em julho de 2008 eles lançam a App Store para vender aplicações de terceiros para o iPhone e para o iPod Touch, e em apenas um mês a loja vendeu 60 milhões de aplicações e atingiu uma receita média diária de $1 milhão. Ou seja, isto levou Jobs a especular que esta poderia num futuro próximo tornar-se num negócio bilionário para a Apple. E já ao mesmo tempo, em outubro de 2008, a Apple aqui consolidava a sua posição como o terceiro maior fornecedor mundial de telemóveis, e isto por causa do iPhone. Claro. E em 2010 lançam o iPad, que é um tablet que vem preencher a lacuna entre o smartphone e o computador portátil. O iPad foi outro sucesso comercial, cria uma nova categoria de dispositivos móveis. E uma história curiosa é que o iPad estava a ser desenvolvido antes do iPhone pelas equipas de investigação e desenvolvimento da Apple. Ou seja, mas quando estavam a desenvolver o iPad, Steve Jobs testa o touchscreen daquele que era o iPad e percebe que esta funcionalidade iria revolucionar o mercado de smartphones e, portanto, alterou as prioridades para desenvolver primeiro o iPhone e depois é que fez o iPad. Com a tal tecnologia touch, claro. E em 2011 lançam o iCloud, naquela que viria a ser a última apresentação de Steve Jobs, e a iCloud permitia armazenar e sincronizar os dados entre dispositivos e foi também um grande sucesso. Uma semana depois tinham já 20 milhões de utilizadores. E, ou seja, além dos produtos, a Apple criou aqui um estilo de vida e uma cultura de inovação que transformou a forma como interagimos com a tecnologia. Claro, e tudo dentro do mesmo ecossistema de produtos e de sistema operativo deles. Isto foi ainda durante a era, ou a segunda era, se quisermos, de Steve Jobs na Apple, não é? Houve também 2 passagens, mas estaria quase a terminar também, quase a sair de cena Steve Jobs. Sim, fruto da sua doença, Steve Jobs chama então Tim Cook à sua casa em agosto de 2011 para assumir as funções de CEO. Esta conversa teve lugar 2-3 meses antes de Steve Jobs falecer. E na verdade Tim Cook era o sucessor mais provável, apesar desta escolha ter gerado alguma polémica, porque muitos consideravam-no muito diferente de Jobs e até lhe apontavam falta de visão inovadora. A verdade é que tanto Steve Jobs como os membros do board tinham muita confiança nas capacidades de Tim Cook, porque era uma pessoa que já estava na empresa há 13 anos e já tinha substituído Steve Jobs 2 vezes quando ele teve de se ausentar, tanto em 2009 e 2011 por motivos de saúde. Por isso não foi propriamente uma grande surpresa para ninguém. Com Tim Cook, apesar de ser acusada da tal falta de visão e de inovação, a Apple continuou a apresentar novos produtos, e o primeiro, talvez mais relevante, acaba por ser o lançamento do Apple Watch em 2015. A Apple acaba por expandir o seu ecossistema para o mercado dos wearables, e aqui basicamente estamos a falar de um relógio inteligente que não só permitia aos utilizadores monitorizar a saúde e o fitness, como também integrar notificações e funcionalidades que se conectavam perfeitamente com o iPhone, o que era uma grande mais-valia. Em 2016 lançam os AirPods, que também uma grande novidade no segmento dos fones, porque não tinham fios. Fones sem fios, exatamente, quase não se vê, não é? Exatamente.
E aqui mais uma vez a integração automática com os dispositivos da Apple e a qualidade de som ajudaram a solidificar a posição da Apple no universo dos acessórios conectados. Na altura o AirPod foi muito criticado por não ter fios, mas a verdade é que só em 2024 a Apple vendeu 14 mil milhões de dólares deste produto. São 14 mil milhões 14 mil milhões de dólares só em 2024, por isso penso que é um sucesso por todas as medidas. Em 2018 a Apple lança então o HomePod, uma coluna de som inteligente com a assistente virtual Siri integrada, e embora o produto tenha sido elogiado pela qualidade de som superior, o preço elevado e a integração limitada com serviços de terceiros acabaram por tornar a competição com os dispositivos da Amazon, o Echo ou da Google, o Google Home, mais difícil. Este produto acabou por ser descontinuado, o HomePod original, em 2021, mas ainda assim a Apple continua no mercado com o HomePod Mini, que foi lançado em 2020. Em 2019, a Apple intensificou os seus esforços no mercado de streaming com o lançamento da Apple TV Plus e o Apple Arcade TV Plus, um serviço de streaming de vídeo, concorre com Netflix, Disney, entre outros. Já o Apple Arcade é um serviço de assinatura de jogos para dispositivos Apple. Sim, importa também mencionar que ao longo deste tempo todo o iPhone foi sendo constantemente melhorado, ou seja, não foi um produto lançado em 2007 que ficou estanque. Não, aliás, se compararmos hoje em dia os atuais com o da altura, vemos bem as diferenças, não é? Sim, quer no design, quer na... Algumas melhorias significativas, como a introdução do Touch ID, depois introduziram o Face ID, as câmaras que estão a ser melhoradas todos os anos, e depois a implementação do 4G, do 5G, etc. E em 2020 a Apple inicia a transição dos processadores da Intel para os próprios chips, os chamados Apple Silicon. E esta mudança proporciona ganhos notáveis em desempenho e em eficiência, e isto diferencia ainda mais os computadores Mac e reforça o compromisso da empresa com a inovação. Em 2021 a Apple lançou o AirTag, um pequeno dispositivo de localização que pode ser colocado nas chaves, nas carteiras ou nas malas para ajudar a localizá-los em caso de perda. O AirTag beneficia da vasta rede de dispositivos Apple pelo mundo fora para fornecer uma localização precisa, mesmo quando o objeto está fora do alcance do Bluetooth do proprietário. Este produto foi aclamado pela sua eficácia e, apesar da Apple não dar informações financeiras sobre este produto, estima-se que já fature mais de $1.000 milhões anualmente. E por último lançaram o Apple Vision Pro, que é um headset de realidade mista que combina realidade virtual e realidade aumentada, e lançaram isto em 2023. O dispositivo tem como objetivo criar experiências imersivas e inovadoras em áreas como entretenimento, produtividade e comunicação. E tem o potencial de revolucionar a forma como interagimos com o conteúdo digital, e pode mesmo vir a ser a próxima plataforma de computação do futuro. Uhum. Portanto, aqui uma história também de lançamentos, aberturas de novos produtos e por aí fora. Importa agora fazer aqui um ponto de situação, não é? O que é a Apple hoje? Exatamente. Ou seja, no final de dezembro de 2024 a Apple era a maior empresa do mundo em termos de capitalização bolsista, com uma capitalização a rondar os 3,8 milhões de $1 ou, se quisermos, como os americanos costumam dizer, 3,8 trilhões de dólares. Este número é obviamente revelador da magnitude e da importância da empresa na economia global. No ano fiscal de 2024 a Apple faturou cerca de 391 mil milhões de dólares. Só para dar uma noção da dimensão deste número, este número é cerca de 40% superior ao PIB de Portugal. Impressionante. E quando digo ao PIB de Portugal, eu diria de muitos outros países. Ou seja, a Apple claramente tem uma capacidade de gerar receita acima de muitos países a nível global. É mesmo uma máquina impressionante de fazer dinheiro. A Apple, em termos de segmentos, está dividida em dois grandes segmentos. O segmento de produtos, que são cerca de 75% da receita, ou cerca de 294 mil milhões de dólares, e que tem crescido a cerca de 6% ao ano na última década. Um segmento mais maduro, obviamente, mas ainda assim com crescimentos muito apreciáveis. Dentro deste segmento, o produto-chave é obviamente o iPhone, com cerca de 200 mil milhões de dólares, ou cerca de 51% da receita total da Apple. Ou seja, um só produto representa cerca de 50% das receitas da empresa. E para ilustrar a importância deste produto, nos últimos 8 anos,
o iPhone sozinho gerou cerca de 1,4 milhões de milhão de dólares, ou os tais 1,4 trilhões de dólares em receitas e 625 mil milhões de dólares em resultados. Impressionante. O que é absolutamente esmagador. O segmento de serviços é um segmento mais pequeno, naturalmente, que representa cerca de 25% da receita consolidada, ou cerca de 96 mil milhões de dólares. Sim, os serviços são bastante importantes para a Apple. Nos últimos anos este segmento tem crescido muito rapidamente, tem crescido na última década a 18% ao ano. E, ou seja, vai se tornando cada vez mais importante para o negócio da empresa. Há 10 anos pesava 10% das receitas, hoje pesa 25%, como o Igor disse. E este segmento tem incluído aqui a App Store, a iCloud, o Apple Music, o Apple Pay, Apple TV Plus, enfim, entre outros. Tudo aquilo que não são produtos palpáveis. Exatamente. Claro. E, portanto, estes serviços são importantes porque geram receita recorrente para a Apple, através das subscrições e as taxas de transação. Isto ajuda a Apple a reduzir a dependência das vendas de hardware, que são mais cíclicas e estão mais sujeitas à concorrência intensa. E, além disto, os serviços fortalecem o ecossistema da Apple e aumentam a fidelização dos clientes. De um ponto de vista financeiro, os serviços beneficiam de margens brutas que são praticamente o dobro das margens brutas do produto. Ou seja, em 2024, para termos uma ideia, a margem bruta dos serviços foi de 74% e contra 37% dos produtos. Ou seja, com este segmento a crescer mais do que os produtos, a rentabilidade da Apple como um todo também melhora significativamente. Claro. Sim, o peso desta margem vai-se impondo. Chegados aqui, que desafios e que oportunidades é que se colocam, Igor, a esta empresa? Hoje, obviamente, o grande desafio da Apple é a questão das tarifas. Para termos uma ideia, mais de 90% da produção da Apple é realizada na China e por isso esse, obviamente, será o seu principal desafio nos próximos meses. No entanto, sobre este ponto teremos que aguardar mais alguns meses para perceber de que forma vai evoluir a guerra comercial entre Estados Unidos e China e de que forma que a própria equipa de gestão da Apple vai reagir. A longo prazo, destacaremos outros pontos que são obviamente também bastante importantes, e um deles é a questão da concorrência, que é cada vez mais competente em todos os seus principais mercados. No mercado de smartphones, a Apple compete, por exemplo, com empresas como Samsung, Huawei, Oppo, Xiaomi, entre outras, que oferecem produtos com elevada qualidade e a preços mais baixos, significativamente mais baixos. E após atingir um número recorde de dispositivos em 2015, só em 2021 é que a Apple conseguiu ultrapassar este número, e nos últimos 2 anos a venda de iPhones estabilizou nos níveis de 2015, ou seja, estamos a falar de cerca de 232 milhões de equipamentos, o que mostra bem de facto a concorrência que existe neste mercado e a dificuldade que é aumentar, até porque é obviamente um mercado maduro. O aumento de receita neste segmento tem sido garantido não pelo aumento de dispositivos vendidos, mas através do aumento do preço médio de venda dos dispositivos. E para dar uma ideia, o aumento do preço médio foi de $725 em 2020 para $920 em 2024, e aqui tem muito a ver com o tipo de telemóveis que é vendido. Hoje em dia, como sabemos, há várias versões do iPhone, e aqui é mais vendida atualmente são os Pro Max, normalmente telemóveis maiores, com ecrãs maiores, que são significativamente mais caros, e é daqui que vem esta evolução do preço médio e que aumenta depois a receita da Apple, e não pelo aumento de dispositivos. No mercado de computadores, a Apple enfrenta uma enorme concorrência nos PCs com sistemas operativos Windows, e aqui temos inúmeras marcas no mercado e de facto há uma concorrência feroz, e aqui mais uma vez a grande parte da concorrência oferece produtos significativamente mais baratos. No mercado de serviços, a Apple depois também tem um número significativo de concorrentes, aqui muitos deles grandes gigantes de tecnologia como a Google, a Amazon, Netflix, Spotify, entre outras. Aqui estamos a falar do Apple Music, estamos a falar do Apple TV, entre outras coisas que obviamente são grandes concorrentes e que também têm ambições nesta área. O segundo ponto que destacaria é as questões regulatórias relacionadas principalmente com o controle da App Store e com acusações de práticas anticompetitivas. Obviamente a App Store é um ambiente fechado que é totalmente controlado pela Apple, e a Apple cobra uma comissão que não é propriamente baixa aos developers que colocam lá as suas apps. Os reguladores em várias geografias estão a investigar se as práticas da Apple configuram abuso de poder de mercado para condicionar os seus concorrentes.
A verdade é que a Apple, tal como os restantes tecnológicos, já foi multada diversas vezes ao longo das últimas décadas e certamente vai continuar a ser um alvo dos reguladores. Aliás, há um exemplo que acabou por ficar muito conhecido, que era a Apple, à medida que os iPhones iam lançando novos iPhones, ia tornando o software mais lento nos telemóveis mais antigos, quase como uma forma de pressionar as pessoas a transitar para os telemóveis mais recentes. Esta questão foi a tribunal, a Apple veio dizer que não era o caso, que apenas por uma questão da bateria se ir degradando, que tornavam o telemóvel mais lento para a bateria ter maior duração. Os reguladores não concordaram com isso e provavelmente bem, porque obviamente parece uma desculpa pouco credível, e por isso a Apple foi multada em vários mercados, em vários milhões de dólares. Claro, e há aqui desafios, então, Tiago, para manter esta posição de liderança, não é? Sim, exatamente. Eles, para conseguirem fazer isso, têm de continuar a inovar e a desenvolver produtos e serviços atrativos. Ou seja, a empresa está a investir em áreas como a realidade aumentada, a inteligência artificial, a saúde, enfim, mas no entanto eles enfrentam um nível de concorrência muito elevado em todas estas áreas e não é garantido que a Apple consiga manter uma posição de liderança nestas novas plataformas em linha com a que conseguiu cimentar nos smartphones. E acho que um bom exemplo disso é o projeto de desenvolvimento de um carro que aparentemente foi abandonado e que mostra que investir cerca de 10 mil milhões de dólares num produto novo e ter cerca de 5 mil engenheiros a trabalhar nesse projeto não é garantia de sucesso. Uhum. Sim, é uma prova disso, mas prova também de que há muito dinheiro ali. Exatamente. Para investir, exatamente, para arriscar neste tipo de projetos e para investir. Vamos agora entrar aqui vamos olhar para os 3 pilares da grelha de análise da Casa de Investimentos. Falamos da equipa de gestão, do potencial de crescimento e das vantagens competitivas. Vamos começar pela equipa de gestão. Sim, há aqui um contraste claro entre Jobs e Cook. São 2 tipos de personalidade com 2 tipos de estilo de liderança completamente opostos. Steve Jobs é considerado o visionário pela capacidade que ele tinha de antecipar as tendências de mercado. Era um líder carismático, extremamente exigente, era conhecido pela sua personalidade forte, pela paixão pelos produtos da Apple e tinha uma obsessão pelo design, pela simplicidade, pela experiência do utilizador que foi determinante para o sucesso da Apple. Ele estava profundamente envolvido em cada detalhe do desenvolvimento dos produtos, impondo a sua visão e exigindo a perfeição em todas as fases do processo. E para termos uma ideia do que é que isto quer dizer, não é nada como uma história contada por um ex-funcionário da Apple. Na apresentação do protótipo do iPod, internamente, com a equipa de engenheiros, os engenheiros diziam que Steve Jobs dizia que o iPod era demasiado grande e que tinha que ser reduzido o seu tamanho. O iPod era aquele leitorzinho de música digital do início do século. Exatamente. E os engenheiros diziam que era impossível fazer isso. Então Steve Jobs, muito calmamente, mergulha o iPod dentro de um aquário e começam a sair bolhas de ar do iPod. Ou seja, o ponto dele, se saem bolhas de ar, é porque ainda há espaço dentro do iPod que se pode cortar e podemos reduzir o tamanho. Ou seja, é ele que introduz esta mentalidade de quase quebrar regras e de pensar de forma diferente e encorajar os funcionários a irem até ao limite, claro, da criatividade. Muita exigência, não é? Sim, por outro lado, o Tim Cook exatamente, destaca-se muito mais pela sua capacidade de gerir operações a uma escala global, otimizando processos e garantindo uma execução eficiente em toda a cadeia de fornecimento. É evidente que o nível de inovação não tem estado à altura da era de Steve Jobs, ou seja, a Apple tem apresentado novas coisas, nada de radical e de revolucionário. No entanto, vão conseguindo manter um ritmo de crescimento muito interessante, como referimos anteriormente. O Tim Cook tem um estilo de liderança, como o Tiago disse, muito diferente, ou seja, ele é muito mais calmo, ponderado, colaborativo, delega muito mais do que Steve Jobs fazia. Para além disso, também é uma pessoa muito comprometida com questões de sustentabilidade, responsabilidade social
que tem contribuído para o reforço da marca, porque obviamente uma grande parte dos clientes da Apple que valoriza muito estes aspectos, e por isso também é importante por aí. E a verdade é que obviamente os dois foram fundamentais para a empresa. O Steve Jobs numa fase inicial para a criação do produto e para a afirmação da marca, e depois o Tim Cook para transformar essa visão num negócio altamente rentável, através de uma gestão operacional rigorosa e de uma estratégia focada num crescimento consistente de receitas e margens ao longo do tempo. Além de Steve Jobs e Cook, como é evidente, uma empresa desta dimensão, a Apple contou com uma equipa de executivos muito talentosos, e eu destacaria aqui dois que foram particularmente importantes. O Johnny Ive, que foi durante muitos anos o chefe de design e que foi responsável pelo design simples e minimalista dos produtos da Apple por mais de 2 décadas. O Phil Schiller, que foi responsável de marketing e que obviamente tem um papel crucial na afirmação da marca e dos produtos da Apple. E hoje em dia a equipa de gestão da Apple é composta por mais de 20 executivos, todos eles especialistas, não é? em áreas diferentes, que reportam diretamente ao CEO, e aqui dois são particularmente importantes. O Craig Federighi, que é o responsável sénior de engenharia de software e por isso é o responsável pelo desenvolvimento de todos os sistemas operacionais da Apple, e o Eddie Q, que é vice-presidente sénior de software e serviços de internet, que acaba por liderar a expansão dos serviços da Apple, que, como o Tiago já explicou, é a área de maior crescimento da Apple e a grande aposta da Apple para os próximos anos. Claro. E quando olhamos para as vantagens competitivas, o que é que nós identificamos aqui na Apple? Do nosso ponto de vista, a Apple acaba por se afirmar como uma marca de referência na indústria através do seu ecossistema integrado de hardware, software e serviços premium. Obviamente o iPhone desempenha um papel vital neste ecossistema, pois é através deste dispositivo que a Apple consegue gerar o seu efeito de rede, custos de mudança e poder de fixação de preços. E explicando especificamente o que é que quer dizer cada um desses. Em termos de efeitos de rede, eu destacaria aqui 3 grandes vetores. O primeiro deriva da existência de programas específicos para o ecossistema Apple. Estamos a falar de coisas como o iMessage, o FaceTime, o Game Center, etc. E aqui, obviamente, à medida que cada vez mais pessoas iam utilizando esses programas específicos, maior era o valor em utilizá-los. E aqui convém ter noção que a Apple tem cerca de 1.4 mil milhões de iPhones pelo mundo. Em todo o mundo, claro. E por isso está aqui um efeito de rede brutal. Claro, de iPhones, de smartphones. Depois há o segundo vetor, que é a App Store, e que tem um valor tremendo para os dois lados da rede. E o que é que eu quero dizer com isto? Quantas mais pessoas têm iPhone, maior é o interesse dos developers de desenvolverem aplicações para a App Store. Até porque os utilizadores de iPhones, em média, têm um nível de poder de compra superior aos clientes das restantes marcas. Por outro lado, quantos mais developers desenvolvem soluções, maior é a qualidade, variedade e segurança das aplicações. E por isso, aumenta o valor do dispositivo, no caso, claro, o iPhone. Só para dar uma ideia e pôr aqui alguns números, só em 2023 a App Store gerou mais de 1,1 mil milhões de dólares em receitas. Como eu tinha dito antes, eles cobram comissões entre os 15% e os 30% por transação, e desde o seu início já distribuiu cerca de 320 mil milhões de dólares aos developers de aplicações, ou seja, mais uma vez números muito uma escala impressionante. Por fim, o terceiro vetor são os efeitos de rede interpessoais e que resultam do facto da Apple proporcionar uma integração imaculada entre os diferentes dispositivos, iPhone, Mac, iPad, Apple Watch, Cloud. E como sabemos, a maior parte dos clientes Apple tem mais do que um dispositivo. E aquilo está tudo ligado. Exatamente. Liga-se e eles comunicam logo uns com os outros, transferem aquilo que têm para transferir de informação e por aí fora. É muito fácil. E por isso, com um nível de integração que a Apple consegue proporcionar, é extremamente conveniente quando vamos comprar um novo produto, comprar um produto da Apple que comunique com os outros produtos que já sempre temos. Na marca, como é evidente. Exatamente. Claro. Segundo ponto, custos de mudança. A Apple tem sistemas operativos próprios, como dissemos, o iOS, o iPadOS, o macOS, o WatchOS. Tem uma loja de aplicações própria, a App Store, e tem uma vasta oferta de serviços, cloud, música, TV, arcade, enfim, já fomos explicando. E por isso é muito difícil deixar de utilizar os produtos da Apple e substituí-los pelos produtos de outra marca depois de entrar neste ecossistema. Além disso, como tinha dito, grande parte dos produtos da Apple tem vários produtos, pelo que quando há necessidade de substituir um produto obsoleto ou avariado, a decisão acaba por invariavelmente ser adquirir um novo produto da Apple. Para evitar a dor de cabeça da mudança, se quiser. Exatamente. Porque obviamente quando os utilizadores dispõem de vários produtos da marca, o potencial de utilização é muito ampliado e a Apple consegue extrair muito mais valor.
Por fim, o último ponto é a fixação de preços. Como sabemos, a Apple sempre se posicionou no mercado como uma marca premium e definiu os seus preços de acordo com esse posicionamento, e por isso, quando vemos comparações efetuadas por especialistas independentes entre produtos da Apple e dos concorrentes, é muito frequente vermos produtos superiores ao iPhone, ao iPad, ao Apple Watch, em termos de características técnicas. A verdade é que os clientes da Apple têm revelado ao longo das últimas décadas disponibilidade para pagar um prémio pelos produtos da marca, e consideramos que esta predisposição resulta de vários fatores, ou seja, por um lado o design muito cuidado e apelativo dos seus produtos, as campanhas de marketing da empresa e, por fim, o famoso efeito do ecossistema Apple que acabei de explicar. E a verdade é que não há muitas empresas que apresentem um poder de fixação de preços tão significativo como a Apple, e isso ficou evidente nos números que fomos aqui apresentando e que de facto são absolutamente notáveis ao longo das últimas décadas. Sem dúvida, portanto há aqui vantagens competitivas sólidas, pelo menos em algumas áreas. E Tiago, em relação ao crescimento, o que é que nós vemos aqui de potencial? A Apple acredita que a realidade aumentada e o virtual tem o potencial de se tornarem a grande plataforma computacional. E para competir neste segmento, eles começaram a vender o Apple Vision Pro em 24. Apesar deste entusiasmo inicial, este dispositivo não se revelou ainda um sucesso comercial, e muito provavelmente devido ao seu elevado preço, que acho que está na casa dos $3.500. E também não tem aplicações específicas desenhadas para esta plataforma. E estima-se que eles tenham vendido cerca de 370 mil dispositivos nos primeiros 3 trimestres após o lançamento do produto. E, a título de comparação, nos mesmos 3 trimestres após o lançamento, a Meta vendeu 6 milhões de Quest 2 e 3 milhões de Quest 3. Ou seja, apesar disto tudo, Tim Cook explicou recentemente que o Vision Pro não é um produto de massas, é um produto para quem está disponível a pagar um preço elevado hoje para ter acesso à tecnologia do futuro. Ainda assim, tem reforçado que esta plataforma é uma aposta de futuro, e espera-se que brevemente sejam lançadas alternativas, eventualmente menos sofisticadas e mais acessíveis em termos de custos. Claro, possam ser mais populares de alguma maneira. Uma segunda avenida, e é impossível fugir ao assunto do momento, que é a inteligência artificial. A Apple está a investir significativamente em investigação e desenvolvimento de AI, e na conferência anual, em 2024, a Apple apresentou as suas ferramentas de AI para os diversos produtos. No entanto, estas ferramentas vão ser disponibilizadas ainda de uma forma faseada ao longo de 2025, e apenas podem ser utilizadas nos iPhones, nos Macs e nos iPads mais recentes, que são aqueles que beneficiam do Apple Silicon que falamos anteriormente. E, enfim, a Apple Intelligence acaba por incluir ferramentas como melhorias na ferramenta de escrita, melhorias na Siri, gestão da caixa de e-mails com destaque dos e-mails mais importantes e resumo dos e-mails, e também tem incluído o ChatGPT. E uma terceira avenida de crescimento é a área da saúde, que a Apple olha para a saúde como uma grande oportunidade de crescimento. Quando lançaram o Apple Watch, este relógio possui recursos de monitorização de saúde, e estão a desenvolver novas tecnologias para ajudar as pessoas a gerir a sua saúde e o bem-estar. E Tim Cook até disse numa entrevista recente, e citando, que é: se nos projetarmos para o futuro e olharmos para trás e perguntarmos qual foi a maior contribuição da Apple para a humanidade, será na área da saúde. Já é bombástico. Sim, e à data de hoje ainda consideramos que a contribuição da Apple neste campo ainda é bastante limitada, mas é claramente uma aposta da empresa, e parece-nos que tem as sementes todas para tirarem proveito desta avenida. E destacava só um último aspecto da cultura da Apple, e nomeadamente na política de investigação e desenvolvimento de produtos. É que a Apple não tem como ambição ser sempre a primeira empresa a aparecer com uma solução nova no mercado. Ou seja, se for possível fazer, ótimo. No entanto, o grande objetivo da Apple é aparecer com a melhor solução, mesmo que na maior parte das vezes acabem por não ser os primeiros a apresentá-la ao mercado.
Muito bem, mas de qualquer forma, se não tem esse objetivo, tem cumprido de alguma forma com muita inovação. Foi uma viagem então aqui à Apple, referências bibliográficas sobre a Apple há imensas, querem destacar 2 ou 3? Imensas, destacamos só 2 ou 3. Há a biografia do Steve Jobs, do Walter Isaacson, que é uma grande biografia, muito conhecido, provavelmente um dos mais conhecidos. Há um livro também do Tim Cook, com o título The Genius Who Took Apple to the Next Level. Há um livro sobre o Johnny Ive, que é The Genius Behind Apple's Greatest Products. Aqui os títulos são parecidos, porque curiosamente é o mesmo autor e por isso provavelmente o Tiago até referiu que ele deveria ter pouca criatividade. Ou então quer registrar esta formulação de títulos para ele, não é? Claro. E por fim, o Insanely Simple, The Obsession That Drives Apple's Success, do Ken Siegel, que também é um livro muito bom. E muito por isso, para quem tiver curiosidade, pensamos que são boas fontes de informação. E diversificada, sobretudo essa de Johnny Ive não é muito... é relativamente raro ver abordagens de facto a este desconhecido de alguma maneira, se compararmos com o Steve Jobs e com o Cook. Muito bem, Tiago, Igor, por esta viagem, este mergulho à Apple, uma dos grupos mais importantes e mais valiosos do mundo, mas com tanto ainda para explicar. Foi mais um episódio do Investidor Inteligente, o podcast da Casa de Investimentos. Nós voltaremos brevemente com um novo tema e nova empresa, certamente. Até lá.